Salve, salve, produtor! Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo de sacadas. E ontem eu postei essa imagem aqui na nossa página do Facebook e eu percebi que muitas pessoas não entendem muito bem, muita gente tem dúvida em relação a essa imagem aqui, porque muita gente tem dúvida em relação às frequências. Então, o objetivo dessa sacada aqui hoje é clarificar um pouco o conteúdo dessa imagem aqui, que é muito legal. Essa imagem fala muita coisa sobre frequências, sobre mixagem, dá muitas dicas interessantes, mas a gente precisa entender um pouquinho o que está escrito aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são as bandas do nosso espectro. A gente sabe que o espectro humano de audição vai de 20 Hz até 20.000 Hz. A gente tem aqui 20 Hz e 20K, que é 20.000 Hz. O ouvido humano ouve dentro desse espectro. 20 Hz mais grave, 20.000 Hz extremo mais agudo que a gente ouve. Outros animais ouvem muito mais do que isso, tem um espectro bem maior, mas o ser humano ouve isso aí, ou até menos, na verdade. Então, quando a gente está produzindo a nossa música, cada elemento vai ocupar uma determinada região dentro desse espectro de 20 a 20.000 Hz. E com a tecnologia, cada vez mais, a gente vai construindo a música como se fosse um jogo de Tetris, um quebra-cabeça, ocupando todas as frequências, e a música se torna basicamente uma parede sonora. Se você ouvir algumas bandas de, 1970 de rock, apenas algumas frequências desse espectro eram preenchidas. Hoje em dia, as bandas mais modernas, você ouve uma parede sonora, porque todas as frequências são preenchidas. Então, muito se ouve falar do low end. O que é o low end? O low end é o grave, a parte mais grave da nossa música. É basicamente o sub, que vai ali de 20 até, a gente pode observar aqui, até mais ou menos 125. Isso aqui não é uma regra muito específica. Essa informação varia um pouco. Tem lugar que fala que vai até 100, tem lugar que fala que vai até 80, mas que você entenda que é essa região de sub aqui. Quando você abre o analisador de espectro, de 20 até 125 mais ou menos, a gente está falando aí então do nosso low end, do nosso sub. E depois disso a gente tem o low mid, que é o que? O médio grave. Essa região é bem importante na música eletrônica. É onde a gente coloca muitas vezes um segundo baixo. É onde a gente coloca uns elementos um pouco mais graves que dão peso na música, que parece o baixo, mas na verdade não é aquele baixão. Ou pode até ser um baixo, dependendo do jeito que você quer criar, um baixo mais médio. Mas é uma região bem importante. Aí a gente tem o mid-range, que são os médios, de 500 a 2K. Depois os high-mid, que são os médio-agudo. E os agudos, que são os high-ends, depois de 8K. Então, não se preocupa muito em entender a nomenclatura e o que corresponde em termos de frequência. Você não precisa saber exatamente, o low end vai de 20 a 125, o low mid de 125 a 500. Até mesmo porque isso aqui não é muito bem definido, não é? Apenas uma representação. O mais legal é que a gente começa a entender o que cada região cada banda desse espectro pode causar em determinados elementos. Principalmente o kick e o bass, que são o fundamento da nossa música, são a parte mais importante da nossa música. Então vamos começar pelo baixo. E aqui é muito bem representado nessa figura aqui. Geralmente o baixo, ele vai ter a nota fundamental lá perto dos 50, 60, 70 Hz. É o pico, é a nota fundamental. Então se você tocar, por exemplo, um Lá, vai ser 55 Hz, o primeiro pico. E aí depois teremos harmônicos com múltiplos dessa frequência, como por exemplo 110, 220, 440 e por aí vai. Então nessa região de 55 a gente tem um subzão. É
frequência que a gente não ouve tão bem, com tanta definição, mas a gente sente mais isso. Se você não tem um sub no seu estúdio, você provavelmente não vai ter uma percepção muito clara dessas frequências. E aqui então eles chamam de bottom end, né? Que é o bottom significa que tá embaixo mesmo, aquele gravizão, aquele sub que tá embaixo. De 100 a 250 no baixo, tem o que a gente chama de roundness. Eu não consigo encontrar uma tradução para essa palavra roundness, mas isso aqui está relacionado à clareza, como que eu traduzo roundness? Roundness a gente pode entender como se fosse o cerne, o âmago, o que caracteriza, o que está mais próximo do que aquele elemento quer dizer. Roundness é a parte talvez mais importante. É isso aqui que vai dar a cara pro nosso elemento, pro nosso baixo. Então, você já deve entender que de 100 a 250 é uma região extremamente importante para o nosso baixo. De 250 a 800, a gente tem o que eles chamam de mudness. Mudness é basicamente um adjetivo relacionado à lama. Então, enlamaçado, vamos dizer assim, traduzindo. Mudness é uma sujeira que tem no nosso baixo e geralmente você percebe isso quando você faz alguns cortes entre 250 e 500, às vezes 600. Você faz uns cortes do tipo bell e você percebe que o seu baixo respira, ele fica mais definido, ele fica com mais vida por causa dessas frequências que estão entre 250, eles colocam até 800 aqui, mas eu acho que até um pouco menos, de 250 a 500 é onde está esse mudness. De 800 a 6K, presença. Então isso aqui é uma região muito importante para a gente evidenciar quando o nosso kick deu uma sumida na mix. De 6K a 8K, high press deve ser uma presença mais expressiva ainda. Geralmente eu dou um boost nessa região aqui também para evidenciar um ataque do meu kick ou do meu baixo. Eu gosto muito de dar um boost porque ele evidencia tipo um barulhinho assim, ó. Como se fosse algo batendo na madeira, assim. Um cliquezinho. E isso é muito importante na mix final. Para o seu baixo atravessar a mix, o seu kick atravessar a mix e se sobressair. E aqui de 8K a 12K, Riz é basicamente ar. É aquele respiro que a gente dá pro nosso baixo. É um som muito agudo, mas que é importante para o baixo. É muito importante para o baixo também. Esse roundness aqui também é chamado de boom. É a parte mais importante do baixo. Tá aqui, bass boom. Bom, então aqui a gente tem entre 100 e 250, a gente tem o boom. Eles colocam aqui o punch, mas eu diria que o punch do baixo na música eletrônica tá um pouquinho para frente, tá lá pelos 300, 250 a 300. Mas você pode conseguir também punch aumentando, dando um boostzinho entre 100 e 250. Se o seu baixo tá magrinho, você vai dar um boost nessas regiões aqui, entre 100 e 250. Se o seu baixo está muito gordo, está com frequências graves, é o que a gente chama de boom com Y, que significa que é o adjetivo de boom. Se o seu baixo está booming, você tem que fazer um corte. Então vai do seu ouvido. Seu baixo está muito magrinho, pode dar um boostzinho aqui nessas regiões. Se ele está muito booming, você dá um cut. Nessa região aqui de mudness, ele também dá algumas dicas aqui. Boxe significa que parece que o seu baixo ele tá soando dentro de um cano.
E para isso é muito legal você fazer um corte entre 350 e 600. Eu gosto muito de cortar em 500, sempre dá certo. Faço um corte em 500 e o meu baixo para de ser boxe. Ele passa a ser bem mais definido. E aqui tem um pouco de lama de 600 a 1K. Eu geralmente não corto nada aqui nessa região de 600 a 1K. Geralmente eu não faço muitos cortes aqui não. Como eu já tinha falado, presença e ar entre 3 e 7K e aquele arzão final lá no último, no high-end. Geralmente 15 a 20, geralmente eu até corto isso aqui do meu baixo. De 16 para cima eu corto, 15 para cima eu corto. Ok, beleza então, entendemos o baixo, né? Ah, é importante também, aqui a gente tem um low end rumble de 25 a 40, isso aqui é uma sujeira que vale a pena muitas vezes a gente cortar fora com um low cut. Então de 25, geralmente 30, eu corto até 30, de 30 para baixo assim do meu baixo e tá beleza. Para tirar esse rumble aqui, essa sujeira. O kick é muito parecido com o baixo, é extremamente parecido. A maneira como você visualiza as frequências do kick são muito parecidas. É muito parecida como você alcança os efeitos no baixo. Então, de 50 a 100 aqui a gente tem o bottom end, o roundness, a parte mais importante do kick, de 100 a 250 também, eu não sei porque tem essa quedinha aqui. Mudness, mesma coisa. Presença, mesma coisa. E ar. Agora, no snare, olha onde está o roundness do snare. Ou seja, a parte mais importante do snare, 500. Isso aqui, a gente tem uma região de 100 a 250. Geralmente eu corto no estilo de música que eu produzo, que é a prog trance, que já tem zilhões de elementos. Eu corto isso aqui. Corto de 250 para baixo, eu corto. O snare fica com menos punch, mas ele entra melhor na mix. Agora, se você produz, sei lá, trap, sei lá, dubstep, alguma coisa assim, você vai querer valorizar todas essas frequências aqui. Então, a parte mais importante aqui, perto dos 500, 3K, a gente consegue mais punch para o nosso snare. 6K, snap, é como se fosse aquele cliquezinho que eu te falei, que traz mais presença, é um ataque. Tem gente que chama de smack também. Então essa região aqui é bem importante a gente valorizar quando a gente está equalizando um snare. Então é aquela coisa, você precisa ter na sua cabeça como se fosse um mapa mental. O meu snare, a minha caixa, ela tá, como que eu quero ela? Primeiro, qual que é o tipo de som que eu produzo? Ah, é um prog trance, beleza. Então pode ser que eu não queira essas frequências aqui tão baixas. Eu quero eliminar isso aqui. Qual que é a parte mais importante do meu snare? Lá pelos 500. Tô ouvindo bem essa região? Não. Então eu vou dar um boost aqui. Ou então tá demais, eu vou dar um cut. Tá faltando punch no meu snare? Tá faltando definição, presença? Ele tá sumindo na mix com outros elementos? Eu posso dar um boost aqui. Ou ele tá estridente demais? Eu vou dar uma diminuída aqui. A mesma coisa com o baixo, a mesma coisa com o kick. E a mesma coisa com os hi-hats. Então ele tem aqui de 250 a 300, mudness total aqui até 800. E depois de 1K até 6K, presença, clareza e clareza e claridade. Geralmente meus hi-hats eu corto muito daqui para trás. De 800 para baixo eu corto tudo para deixar eles bem, porque eu gosto de fazer uns grooves de hi-hat com vários hi-hats, então não dá para ter. Eu tenho muitos elementos na minha música, não dá para ficar cada um ocupando o espectro inteiro. É legal que você sempre tente identificar o que é lama, o que é sujeira nos seus elementos. E isso aqui
basta você dar uma cortada de 600 a 1K, de 600 a 1K, vale você ir fazendo alguns cortes e ver se o seu som tá mais definido. O mesmo com o boxing. Eu sempre gosto de cortar os meus kicks e os meus baixos entre 350 e 600. Geralmente perto dos 500 fica legal. Faz um corte e observa. Vê se mudou alguma coisa, vê se ficou mais legal, vê se ficou mais definido. Eu sempre prefiro cortar do que evidenciar. E é a regra número 1 que eles colocam aqui. Cut rather than boost. Só que prefira cortar do que evidenciar. E a regra número 2, quando você vai fazer um boost, ou seja, evidenciar, você utiliza o Q mais largo. Que é a largura do corte que você vai fazer, ou do boost. Então, quando você vai fazer um boost, mais largo. Quando você vai fazer um corte, é mais fininho, o Q é mais estreito. Tá com muito low mid? Você percebe que fica meio muddy, fica meio misturado, as coisas ficam meio emboladas. E se tiver pouco, fica magrinho o som, sem força. Você dosa essa parada no low mid, tanto no baixo como no kick, principalmente no baixo e no kick, tá? Ou nos mid bass também. Mid range, a maioria dos instrumentos ficam aqui. Talvez ele esteja se referindo a uma banda, isso aqui, a mixagem de banda, sei lá. Mas tudo bem, na música eletrônica também tem muitos elementos aqui. High mids são os harmônicos superiores, o snap do kick, ou seja, aquele ataque do kick é uma região, só que é extremamente importante você valorizar essa região do seu kick. Eu, por muito tempo, eu fazia uns cortes malucos nos meus kicks, eu achava que o kick era só low end, low mid, eu achava isso. O kick era só, ocupava essas regiões aqui. E isso tá muito errado, O seu kick, ele tem low end, ele tem low mid, ele tem high mid também. Principalmente, isso aqui é o que dá o ataque, aquele barulhinho assim, ó, do seu kick. Isso faz o seu kick se sobressair na mix, assim como o seu baixo. E o high end, se tiver muito, fica estridente, e se tiver pouco, fica dull, que é o mesmo que dark, que não necessariamente é uma coisa ruim. Às vezes você quer uma mix mais dark, sem muito brilho. Se você está produzindo um tipo de som que você quer que seja dark, um dark techno, um prog dark, um forest, alguma coisa assim. Muitas vezes você não quer esse brilho total na sua mix. Então você pode ter uma mix mais dull, mais dark, é sinônimo, tá? Agora, se tiver muito, fica estridente, fica horrível, né? Fica uma coisa, aquele agudinho, assim, parece uma televisão fora de sintonia. Bom, eu acho que deu para tirar muitas conclusões dessa imagem aqui. Dá para tirar mais ainda, dá pra gente falar mais, dá pra trocar mais ideias sobre isso, mas eu acho que o grosso aqui deu pra ser coberto. Mais uma coisa aqui, Tiny Crunch Definition. Essa definition aqui, eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas de 6 a 10K é o que eu já falei. É uma região extremamente importante, tanto no snare, como no kick, como no bass. Eu sempre dou um boost entre 3,5 e 5, depois um outro boostzinho lá pra frente, ainda perto dos 10, porque isso evidencia os ataques dos elementos. E quando você evidencia os ataques, o elemento atravessa a mixagem. Quando tiver outros elementos juntos, todo mundo tocando junto, o seu kick vai continuar se sobressaindo. Ele vai continuar aparecendo. Quando você tocar a sua música num laptop, o seu kick e o seu bass serão ouvidos. Diferente do que se você simplesmente valorizar o low end e o low mid. Isso não toca em laptop, não aparece. E aí a sua música aparece num laptop sem kick, sem baixo. Eu já fiz isso muitas vezes. Minhas músicas mais antigas, se você ouvir num laptop, você não ouve kick e bass.
porque era só sub e sub grave, low mid, mas na pista funciona, mas num laptop você não ouve. Então isso é errado, a música tem que soar bem em todos os lugares, num foninho, no laptop e tudo mais. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa explicação rápida aqui. Não deixa de se inscrever no canal e eu te vejo então no próximo vídeo. Valeu!